Sabe, quando a gente pensa em casamento, logo vem à cabeça uma cerimônia, um ato oficial com contrato, registro. Mas olha, na Roma antiga, a história era completamente diferente. Vamos descobrir juntos uma instituição que era, antes de mais nada, um acordo particular. Então, a pergunta que fica é: como é que isso funcionava na prática? Para entender, é preciso esquecer quase tudo que a gente associa ao casamento moderno. A questão é: como os romanos, afinal, oficializavam uma união? A resposta é, no mínimo, surpreendente. Pois é, o casamento romano era basicamente um fato da vida privada, não um ato que precisava da bênção do poder público. Pensa só, não tinha juiz para presidir, nem sacerdote para abençoar, e na grande maioria das vezes nem se assinava um contrato formal de casamento. Tudo se baseava na intenção. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar a fundo no que isso significava. Vamos ver como funcionava esse contrato privado, quais eram as motivações por trás dele, a facilidade impressionante do divórcio, outros tipos de união que existiam, a grande virada de chave na ideia de casal e, por fim, o legado que Roma nos deixou. Ok, vamos começar pelo mais básico. Se não existia um registro oficial, num papel passado, como é que alguém sabia que um casal era bem casado? A resposta não estava no Estado, mas na vida social. É aqui que a coisa fica interessante. Como não tinha um documento para provar, tudo dependia de indícios, de evidências. Por exemplo, a existência de um contrato de dote era uma prova fortíssima. Se alguém testemunhou uma cerimônia, mesmo que bem simples, isso também ajudava. O jeito que o homem tratava a mulher em público como sua esposa, tudo isso contava. Era, no fim das contas, um conjunto de provas sociais. Isso nos leva ao ponto central de tudo. No fundo, o casamento romano era quase um estado de espírito, um pacto mental entre duas pessoas. Como a fonte nos diz, só o casal, lá na consciência deles, é que podia saber de verdade se a união era para valer. Uma ideia fascinante e muito, mas muito distante da nossa. Mas espera aí, se era tão informal, por que as pessoas se casavam? As razões eram bem mais pragmáticas do que românticas. O casamento era uma peça-chave na estrutura da sociedade, um dever com a cidade e uma jogada de patrimônio. O conceito fundamental aqui era o de justas núpcias. Esse era o único tipo de união que gerava herdeiros legítimos. E ser legítimo era tudo, porque garantia não só a continuidade do nome da família, mas, o mais importante, a passagem correta do patrimônio de pai para filho. A fonte aqui não deixa dúvidas. Os dois grandes motivos para casar eram, primeiro, conseguir um bom dote, que era um jeito honrado de aumentar a riqueza da família. E segundo, gerar herdeiros legítimos para dar continuidade à linhagem. Amor, se viesse, era lucro. Não era o requisito principal. E essa citação é simplesmente brilhante porque mostra a pressão social. Casar não era visto como o final feliz de uma história de amor, mas como um dever cívico, uma obrigação com a pátria. Era preciso garantir a próxima geração de cidadãos romanos. Agora, se para casar bastava a intenção, para descasar, a lógica era a mesma. O divórcio em Roma era tão sem complicação quanto o próprio casamento. O processo era de uma simplicidade incrível e funcionava tanto para homens quanto para mulheres. Bastava um dos dois decidir que não dava mais e ir embora. Separação física. A mulher pegava o dote dela de volta e seguia a vida. O detalhe crucial era que os filhos, por serem considerados da linhagem do pai, quase sempre ficavam com ele. E para a gente ter uma ideia do extremo que isso podia chegar, a fonte traz esse detalhe inacreditável. A comunicação da decisão de se divorciar não era nem obrigatória. Um homem podia, em tese, já estar divorciado e nem sequer ter sido avisado. Dá para imaginar? Mas a sociedade romana era complexa, claro, e nem toda união estável se encaixava nesse modelo de justas núpcias. Existia uma outra forma de relacionamento reconhecida, mas com status legal bem diferente, o concubinato honroso. Vamos comparar os dois. As justas núpcias eram o casamento com todos os direitos, focado em herdeiros e patrimônio. Já o concubinato honroso era uma união estável, monogâmica, mas que não era considerado um casamento perante a lei. A diferença brutal estava nos filhos. Os do casamento herdavam do pai, os do concubinato, legalmente, não. Então, o que era esse concubinato? Era uma saída para um casamento impossível. Geralmente acontecia quando havia uma barreira social muito grande, como entre um cidadão e uma ex-escrava, a liberta. Essa união dava dignidade e respeito para a mulher, mas em termos de herança do pai para os filhos, não tinha o mesmo peso legal.
Ali perto do século II, uma mudança de mentalidade muito grande começa a acontecer. A forma de enxergar o casamento deixa de ser só uma função cívica e patrimonial e passa a ser um ideal moral, muito influenciado pela filosofia dos estoicos. A visão tradicional era essa, totalmente funcional. A esposa era uma peça essencial na grande engrenagem da família e do Estado. A função dela era muito clara: dar herdeiros ao marido e administrar a casa para o bem da família. E aí vem a nova moral, com inspiração estoica, e redefine tudo. A esposa passa a ser vista como uma amiga, uma parceira de vida, intelectual e moral. O casamento vira uma amizade racional para a vida toda. E nesse ideal, o sexo tinha um propósito bem específico: procriação. O prazer em si não era o foco. E esse ponto é simplesmente fundamental para a história do Ocidente. Essa transição de uma instituição prática para um ideal moral é o nascimento do conceito de casal como a gente entende hoje. Uma união baseada em companheirismo. Foi ali que a semente das nossas ideias modernas de amor e parceria foi plantada. Bom, vamos agora amarrar as pontas de tudo que a gente viu e pensar um pouco em como essas ideias e práticas tão antigas ainda ecoam nos dias de hoje. Então, para resumir, o casamento era um assunto privado, informal, a base dele era patrimônio e linhagem, não romance. O divórcio, simples e direto. E essa noção do casamento como uma parceria de afeto, uma amizade, foi uma ideia que veio depois e que transformou a instituição de dentro para fora. E para fechar, fica a reflexão. Quando a gente olha para as leis de família de hoje, para os debates sobre herança, para os nossos ideais de companheirismo, o quanto será que a gente ainda está, sabendo ou não, conversando com os antigos romanos? Uma pergunta que mostra como o passado, de fato, nunca deixa de moldar o presente.